Olá, olá! Como que você está aí em plena preparação para as datas comemorativas de fim de ano? Eu fiquei pensando nisso e eu acho que tem muita gente aí que já deve estar reunida, né, com os seus familiares, com as pessoas aí que você escolheu para ser sua família, com os amigos, rede de apoio, enfim. Eu espero realmente que você esteja em um lugar que você sinta que você possa ser você. E por isso que eu quero exatamente aproveitar esse momento de reunião aí, todo mundo da forma que desejou passar esse momento, para falar sobre esses espaços, né? Que a gente se sente confortável, ou também sobre aqueles espaços, círculos de pessoas onde a gente não se sente confortável, onde a gente sente que não é inteiramente quem verdadeiramente a gente é, sabe? Faz muito tempo já que eu venho refletindo sobre isso, muito tempo mesmo, viu? Vários anos. E mais recentemente eu fiquei comparando essa minha questão aí com os natais que eu passei desde 2020. Porque desde lá eu não passo um Natal em família, desde 2020, que foi meu último Natal em família. Ou seja, desde quando eu comecei com essa vida de viajante, que eu tô aí na estrada há 5 anos, né? Então, em 2020 eu passei em São Paulo com a família, e aí depois, 2021, eu passei trabalhando num hostel que eu estava fazendo temporada de fim de ano em Pipa, no Rio Grande do Norte. 2022 eu passei em Málaga, na Espanha, também trabalhando no bar ali, preparando drinks para os hóspedes que estavam celebrando o Natal. 2023 eu já não passei trabalhando, que eu estava morando em Salvador, passei em casa com a Nath e uma amiga, a gente preparou ali uma ceia simples pra gente, mas não teve aquele clima natalino, sabe? E 2024 a gente passou, eu e Nath, em El Bolsón, na Patagônia Argentina. Foi um dia lindo numa lagoa. No dia 24 a gente fez churrasco vegetariano e no dia 25 a gente acordou ali na frente de um rio, conhecendo a forma tradicional dos argentinos celebrarem a data, né, que eles estavam fazendo ali a parrilha, preparando já desde as 6 da manhã, eles estavam preparando o churrasco deles, viu? Mas recordando todas essas memórias, vem vários sentimentos assim que eu consigo pontuar de cada um desses anos, de como eu me senti em cada um desses natais. E eu queria compartilhar algumas coisas dessas experiências aqui, porque já faz muito tempo, desde o Natal em Málaga, que eu falo para a Nath que eu quero passar o próximo Natal em casa. E a cada Natal que vinha aí, desde 2022, eu falando, não, o próximo vai ser em casa, o próximo vai ser em casa. Porque eu tenho uma memória afetiva muito boa sobre os natais em família. Eu sei que é uma data que a gente aproveita mais quando é criança, mas eu me sentia muito feliz reunida com a minha família, tanto de pai quanto de mãe, porque meus pais são separados, então eu divido cada dia com um, mas é algo que eu gosto bastante. Ou seja, eu só tive que esperar aí alguns aninhos para conseguir que isso se repetisse de eu estar com a minha família. Então hoje estou em São Paulo, passando a data com a minha família. Estou muito feliz porque eu sinto de fato aquele clima natalino, sabe? Que todos esses anos aí, por mais que eu tive experiências muito legais em cada Natal, não tinha esse clima, essa coisinha de se sentir, é Natal, sabe? Enfim. E eu gosto dessas coisas que para algumas pessoas podem ser, sei lá, cafonas. Eu não ligo de estar passando o filme do Esqueceram de Mim na TV pela milésima vez, ou de passar o especial do Roberto Carlos, todas essas coisas aí que tem uma galera que fala, ai, de novo passando. Gente, eu adoro essas cafonices. Eu gosto das luzinhas, eu gosto da árvore, eu adoro essas coisas. E como eu tô me sentindo assim bem natalina, eu fiquei relembrando esses momentos que eu não senti que eu estava no meu melhor nessa época. E aí isso me conectou a esses outros momentos de vida que eu me senti desconfortável nas coisas que eu estava vivendo ou com as pessoas que eu estava vivendo, sabe? Porque eu acho que tem espaços na nossa vida que a gente frequenta e que a gente se sente bem ali por um período, mas depois aquele local ele começa a ficar estranho pra gente, a gente começa a revisitar certas pessoas ou certos espaços ou fazer coisas que a gente gostava de fazer antes e a gente fica, cara, mas não era como antes, mas não tô sentindo, sabe? Daquela forma, eu já não me sinto bem, o que há de errado em mim? Aí você começa a se questionar, porque você fala, cara, eu que tô errada, se eu gostava tanto antes de fazer tal coisa, de estar com aquela pessoa, de ir em tal lugar e agora eu não gosto mais, o problema é comigo.
Então, essa questão do desconforto, eu acho que ela não é só sobre natais e datas festivas, ela fala muito sobre a vida. E por isso que eu já queria te perguntar, você já percebeu se você se sente bem nos lugares que você frequenta? Com as pessoas que você convive, nas bolhas que você faz parte? O seu meio é de fato um local confortável para você? No trabalho, na família, a academia, que mais? Escola, igreja, sei lá, independente da roda que você esteja. Você já parou para refletir? Qual é o seu sentimento mais íntimo em cada local que você pisa? Repensando a minha história aqui, eu encontrei muitos ambientes em que eu senti esse desconforto, essa sensação de que você precisa se encaixar, sabe? Mudar um pouco quem você é, se encolher, se moldar para caber. E às vezes, inclusive, acontecia no ambiente familiar, entre amigos, um grupo de pessoas que hoje, por exemplo, eu vejo que eu tentava me fazer caber na roda porque era a galera popular, a galera legal, que todo mundo queria estar junto, sabe? Mas que agora eu tenho a total certeza que aquela não era a minha turma, que não tinha nada a ver comigo. E eu só insistia porque eu era imatura demais para bancar quem eu era e falar, tá, todo mundo gosta desse pessoal aqui, mas eu não me sinto bem com essa galera. Então eu vou buscar minha galera em outro lugar. Entende? Eu não tinha essa personalidade na época. Eu não fazia isso, pelo contrário. Eu tentava caber, eu insistia. Eu falava, cara, não posso abandonar. Por que eu vou abandonar essa galera, essas pessoas? O problema está comigo, afinal, ninguém me fez nada de mal. Então quem está errado aqui sou eu. O problema é meu de eu não estar me sentindo à vontade, entende? E ficava ali forçando, sabe como é? Consegue lembrar aí alguma situação que você já se sentiu assim? É tipo um sofrimento silencioso mesmo, sabe? Às vezes você nem tem consciência quando você está passando, ou você não quer admitir e você fica ali insistindo e você não compartilha com ninguém. Principalmente porque nessa época, eu pelo menos, eu não era boa em comunicar as coisas que eu sentia. Eu ficava tentando resolver tudo sozinha, achar uma solução sozinha. E tem coisas que a gente realmente precisa de ajuda externa para conseguir encontrar a resposta internamente. E entender que a gente não precisa pertencer a todos os grupos que nos é colocado, que a gente também pode sair, não é abandonar ninguém. Só que a gente faz isso porque muitas vezes a gente tem esse péssimo hábito de querer agradar, de querer ser querido, de forçar situações desnecessárias porque nada de errado aconteceu, então a gente vai se forçando a ficar. Como se a gente só pudesse sair quando de fato algo de errado acontecesse. Entende? A gente não pode simplesmente falar, putz, não rolou sintonia aqui, vou partir para a próxima e nenhum dos lados ficar magoado porque não é mais colega, porque não sai mais junto, porque você deixou de ir em tal lugar, entende? A gente não precisa e nem vai se identificar com todo mundo. E já passou da hora aí da gente bancar isso, pelo menos hoje eu penso assim, porque eu demorei muitos anos para cair na real, eu fazia totalmente o contrário, eu me colocava em situações muito desconfortáveis, que só me faziam mal, que quando eu estava lá, eu sentia uma coisa no estômago, uma sensação física que você sabe que aquele não é o seu ambiente. Tudo isso só para não desagradar e ser a boa moça, sabe? Sabe, a pior coisa que você pode querer é ser a boa moça. Que aí você não é uma pessoa que você tem a sua personalidade ali, você só fala assim, amém, concorda, é terrível ser assim. Você sofre muito. Mas passada aí essa fase de adolescência, pós-faculdade, começo da vida adulta, que para mim, essa fase aí, faculdade, pré-faculdade, pós-faculdade, foi um caos, tá? Depois disso, eu entro para terapia e eu começo a me encontrar melhor. Mas só quando eu comecei a viajar, de fato, porque esse processo aí da terapia, né? Então, eu comecei ali pelos 24 anos, 25, e fui seguindo até hoje. E 5 anos depois, né, que eu comecei a terapia, eu comecei a viajar, que foi ali com os 30. Então, esses 5 anos aí foi um ciclo importante para eu ir me conhecendo. E aí, quando eu pus o pé na estrada, que eu comecei a viajar mesmo, tudo mudou em relação a isso. Porque eu comecei a notar outros desconfortos que eu ainda não notava, mas eles se tornaram ainda mais fortes. Porque quando eu passo da minha vida mais tradicional, vamos falar assim, para uma vida de viajante, eu
eu tive essa transição de uma forma que quando eu voltava para casa e saía da vida de viajante e voltava para a Bruna antes da vida de viajante, eu sempre transitava entre a Bruna do antes e a Bruna do depois, e isso foi uma fase muito difícil da minha vida, de eu conseguir me adaptar nesses dois mundos e fazer com que isso virasse um mundo só. Eu fui muito ingênua nesse processo, dificultando muito minha vida em vários momentos, porque eu ainda estava amadurecendo essa questão de abandonar alguns espaços que não faziam mais sentido para mim. Lá no fim de 2020, quando eu comecei a mochilar, eu já contei que eu me apaixonei, por esse estilo de vida. E era como se eu tivesse encontrado a minha comunidade no mundo, onde eu me sentia de fato 100% entendida, como se a gente falasse a mesma língua sobre o que pensa da vida, sabe? E aqueles olhares antigos que eu tinha para grupos de mochileiros, antes de viver aquilo, que eu ficava admirada com a vida que as pessoas levavam, se transformou de fato em uma enorme realização para mim, porque eu fazia parte daquele grupo. Agora eu podia falar que eu era mochileira e eu estava construindo a minha vida de viajante da forma mais genuína e feliz que você possa imaginar. Só que a questão aqui nem é o grupo de mochileiros em si. Essa foi a minha porta de entrada e para você pode ser outra, pode ser outro caminho que não tem nada a ver com viagem aqui, tá? Mas para mim, o que foi a virada de chave foi a forma dessas pessoas, desse estilo de vida dessas pessoas, de pensar. Eu me identifiquei por ser um pensamento mais livre, um pensamento menos julgador, menos preconceituoso, com menos padrões de como a vida pode ser, com mais leveza, mais desapego, autonomia. Uma vida assim que, para mim, no meu olhar, você não se preocupa tanto com o que está acontecendo na vida das outras pessoas ou no feed, porque você se ocupa mais com o tempo que você está vivendo a sua própria vida, sabe? Então, observando tudo isso, de como aquela galera ali interagia, eu fui desejando também ter esse estilo, sabe? De forma de levar a vida. Só que a questão aqui, naquela época que foi muito difícil para mim, é que eu não estava pagando 30 anos de vida, e começando outra do zero. Não é assim que as coisas acontecem, nem era isso que eu desejava. Eu era muito grata por tudo que eu tinha vivido, pelos meus amigos, pela minha família, pelos lugares que eu passei, pela minha história de vida, Não estava querendo, não é mais isso que eu penso da vida, vou pensar de outra forma e deletar todo esse resto aqui dos 30 anos que eu já vivi. Não é isso, mas a gente vai se transformando, A gente vai ao longo do tempo, com as vivências, as experiências que a gente vai passando, a gente vai descobrindo outras formas que a gente também quer viver. E isso não é exclusivo da Bruna, isso acontece com todo mundo, Isso é parte do ciclo da vida. Só que o que faz a gente complicar, e aquilo que eu falei que eu fui muito ingênua complicando a minha vida, porque muitas vezes a gente é resistente a essas mudanças, porque a gente acha que a gente está errado em querer transformar nosso olhar sobre a vida, porque a gente vai estar abandonando os outros, porque as outras pessoas não vão entender e porque você vai sentir que você não cabe mais em espaços e vai ficar se culpando e tentando se encaixar, que é aquilo que eu falei para você antes, que é o que eu fazia. Então, o que aconteceu no meu processo, tá? Eu ficava tentando encaixar uma vida com a outra. E isso foi o meu maior erro. Porque naquela época eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia que eu tinha que caber nesses dois mundos, que eu tinha que me adaptar, porque eram dois mundos que faziam sentido, só que eu não tinha ainda caído a ficha, literalmente, que aquele ciclo tinha se fechado e que eu tinha que entender uma forma de construir uma nova maneira de conviver com aquele ciclo dentro da Bruna que existe hoje, entende? Porque quando eu estava com os meus amigos viajantes, eu era a Bruna que estava vivendo no seu habitat mais natural possível, que ela se sentia bem. E quando eu estava com os meus amigos de longa data, com os meus familiares de volta para minha cidade, eu me sentia muito feliz por rever aquelas pessoas que eu amo e tenho enorme carinho e gratidão e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu me sentia super, mega, hiper deslocada. E aí eu me cobrava muito nessa situação. Eu ficava, Bruna, por que você tá assim, cara? Você ama essas pessoas, você ama essa vida. E na real eu tive que viver um processo de aceitação que era como se fosse uma forma de bolo que não me cabia mais, entende? Como se toda aquela rotina que eu vivia antes, que eu gostava,
e que estava ali compartilhando com essas pessoas perdesse o sentido. E até eu entender o que estava acontecendo, eu ficava muito desconfortável. Mas, novamente, era um desconforto silencioso, porque eu achava que se eu compartilhasse com as pessoas não ia fazer sentido, elas não iam entender, até porque nem eu me entendia ainda direito, entende? E isso gera uma culpa enorme. Você fica se cobrando, e aí um ponto importante, isso não é culpa de ninguém. Nem minha, nem daquelas pessoas, daqueles ambientes, da cidade, do lugar, nada. Não é culpa de ninguém, tá? É um processo de adaptação que vai levar um tempo para as duas partes aprenderem a lidar e que, sem dúvida, é como se você estivesse construindo uma nova relação, sabe? Entendendo como ela ia fluir agora que a pessoa que ficou naquele período ali na vida dela, enquanto você estava viajando, ela também se transformou. E você se transformou pela estrada. E aí vocês vão achar um caminho ali em comum para ver se vocês continuam se encontrando. Entende? Porque uma coisa que acontece com todo mundo que está na estrada, e aí eu precisei conversar com os meus amigos aí viajantes também para ficar mais em paz, é que você se transforma muito nesse período, né? E sempre a volta para casa, a volta para o ambiente que você estava acostumado a frequentar antes, a viver antes, gera um impacto gigante. E quando eu saía para viajar, né, ficava meses fora, ou mais de um ano fora, e aí voltava para visitar a minha família, ia para um casamento, ia para alguma coisa assim, sabe? Sempre que eu voltava era um momento difícil. Eu falei, cara, eu preciso conversar com os meus amigos viajantes para entender se eles se sentem assim também. E acabou que era uma pauta que era normal, assim, todos os viajantes terem. Quando a gente voltava para casa, cada um chamava o outro, quando o outro estava na casa dele também, sabe? Para ser um ponto de apoio. Porque todo mundo se sentia assim. Se sentia desconfortável, se sentia deslocado. É uma coisa que é muito generalizada, esse sentimento. Até é difícil para talvez você entender se você não é um viajante. Mas é uma situação que é como se a gente sentisse que a pessoa que está te recebendo ali de volta quisesse aquela Bruna que ela era antes de sair. Só que você não tem mais aquilo para oferecer, entende? E aí gera uma frustração generalizada, porque às vezes tem cobrança que vem do outro lado para você fazer isso, porque você falava aquilo e você se comportava de tal forma e você não é mais aquela pessoa. E da mesma forma que você quer ser quem você é, mas aquelas pessoas que você está voltando ali precisam se adaptar, precisam ter um tempo para isso. E às vezes você nem fica tempo suficiente para isso acontecer, entende? Então é um mal-estar que gera para os dois lados, não é culpa de ninguém, é uma adaptação que ao longo dos anos os dois lados vão aprendendo, tanto a você conhecer essas pessoas que também ficaram ali, se transformaram, e tanto essas pessoas te conhecerem a cada vez que você volta. Então eu posso dizer que a cada ano vai ficando melhor? Sim, a cada volta vai facilitando, até porque todo mundo vai entendendo esses ciclos. Mas sempre tem essas questões de como as coisas vão se transformando e é um ônus e bônus que tem, né, de você estar longe ou não. Você está distante, você não vê essa transformação ali a olho nu, por mais que você mantenha contato com essa pessoa. Então, os choques vão acontecer, nada grandioso, não me leve tão pesado assim, se você está ouvindo aí, está ficando pasmo com a situação, mas são coisas internas que acontecem que a gente precisa observar para ver se realmente são esses espaços que a gente quer estar ou como a gente quer ressignificar esses espaços, entende? Vou dar 2 exemplos aqui para você ver na prática como isso acontece. Como são coisas pequenas, tá? Mas que acontece com frequência. Por exemplo, na sua família, quando você chega, a sua família quer fazer o prato que você gosta, quer te levar naquele lugar que você gostava de ir, quer fazer todas as coisas que você gosta de fazer para te agradar, porque estão morrendo de saudade. Do seu lado, você chega ali e você também está morrendo de saudade. Mas muitas vezes você chega cansado e você quer descansar e ficar ali um tempo sozinho. Aí a sua família monta uma festa, chama todo mundo, fala que você tem que visitar a família fulano, para todo mundo te ver. Mas às vezes você não tem energia assim que você chega, porque você estava muito tempo em movimento. Aí começa o choque nisso, quando você começa a pedir 1, 2 dias para dar uma descansada. Pelo menos comigo já gerou e hoje isso não acontece mais porque a gente já conseguiu se comunicar. Mas antes, ou eu me forçava aí porque eu tinha que estar ali disposta, e depois eu comecei a falar que eu não conseguia, e aí minha mãe começou a ficar chateada, ou alguém da família começou a ficar chateada porque eu não ia visitar imediatamente que eu chegava na cidade, entende?
Já falando dos meus amigos, por exemplo, o que aconteceu já várias vezes é que quando você volta, os seus amigos, eles também querem te ver e marcam para sair, querem ir no bar tal, no restaurante tal, na festa tal que vocês frequentavam. Só que às vezes você mudou tanto que você não gosta mais daqueles lugares, você não escuta mais aquele estilo de música, ou você chega no local e você não se sente à vontade mais ali. Você acha aquela coisa toda meio superficial, não sei, gente, leva um tempo de adaptação aí, entendeu? E aí você quer frequentar outros lugares, você quer ir para outros espaços, que você se sinta melhor ali, mais acolhida no ambiente, que se identifica mais com você, com a pessoa que você é hoje. E aí, aquelas pessoas vão se sentir mal. Por quê? Porque você não vai querer ir. Para mim, pelo menos, no começo eu me forçava a ir. E aí eu me sentia muito desconfortável. E aí depois que eu falei, cara, eu não posso mais ficar toda vez me forçando a ir. Vou tentar trazer a minha galera para os ambientes que agora eu gosto de frequentar aqui quando eu estou na minha cidade natal. E aí essa galera não ia, porque não se sentia confortável ali. E não é nem que elas me falavam isso, mas eu comecei a perceber, porque não ia uma vez, não ia dois, não ia três. Então, você começa a ver que o sentimento é recíproco, porque elas também estão se adaptando à nova Bruna, como a Bruna está se adaptando às pessoas que estão ali recebendo você, né? Porque às vezes acontecem esses choques. E aí a gente tem que entender como ressignificar essas relações e como achar um ponto em comum onde a cada momento da nossa vida, a cada minuto que a gente vive, a gente está se transformando e às vezes a gente está se transformando à distância daquelas pessoas ali que a gente cresceu. E quando tiver esse reencontro, como que vai ser, né? Como que a gente acha um ponto em comum onde todo mundo ali vai ficar à vontade no ambiente, vai sentir que pode ser quem são, vai ser um ambiente confortável para todos os lados. Então foi um começo de adaptação assim, nas primeiras vezes que eu voltava para São Paulo, né, para ver minha família, meus amigos, que foi bem complicado. Gerou um desconforto e essa sensação de não pertencimento, ela era constante. E eu confesso que até hoje rola algumas adaptações, porque eu tô longe, né? Então é aquilo que eu comentei. Sempre que tem um reencontro, rola sensações que você se observa, né? Ah, tô bem aqui, não tô bem aqui. Ah, eu vou me esforçar para ir ali, porque faz sentido, mas eu também vou observar qual é o meu limite, entende? É sempre a gente estar muito conectado com a gente. E chegou esses momentos, né, na minha vida que eu tive que falar, cara, amo vocês, mas eu não vou aí, aproveitem. Eu tive que aprender a falar não, eu tive que aprender a me posicionar. Assim como as pessoas também se posicionaram comigo do tipo, ó, vai lá no seu rolê que você gosta, mas eu não vou. Ai, quer fazer tal coisa, mas eu não quero. E tá tudo bem. Isso também é uma questão de você não ficar magoada com as pessoas se os caminhos foram diferentes, foram para direções opostas das suas, sabe? Porque, querendo ou não, você tem que cuidar de quem você é, você tem que entender que, independente da outra pessoa entender ou não os motivos do porquê você não quer frequentar tais lugares ou não quer uma relação de tal forma, não cabe a você ficar com essa culpa, com essa responsabilidade. O que você pode fazer é se cuidar, ser transparente, ser honesto, comunicar o que você está sentindo, tentar se adaptar e achar um ponto em comum, mas não é só o seu trabalho fazer isso, é do outro também, porque todas as relações envolvem mais de uma pessoa. Então, existe essa cobrança, né? Ai, porque eu que saí, então eu que me adapto, ai, eu que estava fora. Eu já tive muito essa cobrança comigo, já falei aqui também em outros momentos, mas não é. Até o dia que eu entendi que não. Independente de onde está cada pessoa, a relação envolve pelo menos duas pessoas. Então, qual que é o esforço de eu caminhar até aquele meio ali e a outra pessoa vir até o meio também, sabe? Hoje eu me sinto bem mais tranquila em vários aspectos, sem essa cobrança aí de estar próxima de certas pessoas ou espaços que não fazem mais sentido, sem tristeza em entender que, da mesma forma, né, que a vida seguiu aqui do meu lado, ela também seguiu de lá. E às vezes esses caminhos aí vão se desencontrar mesmo, faz parte. Hoje eu tenho também muita consciência que muitas pessoas que eu cresci junto ou que eu cruzei pela vida de viajante, por exemplo, essas pessoas ficaram pelo caminho. Ou vários lugares que eu frequentava, ou várias coisas que eu gostava de fazer, também ficaram pelo caminho, porque foi da Bruna daquela fase da vida. Hoje a vida é outra, entendeu? E eu aprendi a soltar mais, a entender que eu
não estou abandonando, que são ciclos que se fecham para abrir novos ciclos. Eu não sinto mais esse peso que eu me colocava, essa dor de achar que nada pode ser solto, sabe? Eu tenho que manter, porque eu que decidi sair. Eu colocava um peso nisso e fui aprendendo muito na terapia que, de fato, os espaços, as relações, tudo são nutridas por duas partes e não cabe só a mim, e que, independente de ter aspectos que eu acho que não faz mais sentido para mim, que eu posso tentar achar meios da gente se encontrar aí no meio do caminho, ou se de fato não faz mais sentido, eu encerrar aquele ciclo e só desejar que o outro lado, a outra pessoa, ela siga feliz aí na vida dela, mas que simplesmente os nossos caminhos não estão se cruzando mais e tá tudo bem. Não aconteceu nada, não teve mágoas, não teve pontos aí de encerrar uma relação. Simplesmente a vida dela está se transformando para um caminho que a minha vida está se transformando para outro, que a gente não conseguiu achar aí um caminho em comum para a gente se cruzar em algum momento. Porque o principal para mim, de fato, é você se sentir pertencente a todos os espaços que você escolhe estar, se possível todos, né? Às vezes a gente tem que frequentar alguns espaços, sei lá, do trabalho, alguma coisa que a gente não pode escolher naquele momento, mas que a gente pode fazer planos para, no futuro, transformar e ser um local que a gente se sinta de fato parte. Mas grupos familiares, pessoas, amigos, a gente tem que se sentir pertencente, para a gente se sentir acolhido, para a gente sentir que a gente está falando a mesma língua, para a gente sentir que tem trocas, para a gente sentir que a gente é a gente 100%. Sem máscara, sem ter que se encolher, sem... Sabe aquela sensação de, eu vou ali, mas eu sei que eu não posso falar de tal coisa, eu vou ali, agora eu vou ter que me adaptar aqui. Cara, isso não é legal. Isso não é legal mesmo. Então, assim, independente da sua turma do tricô, sei lá, do clube do livro, assessoria de corrida, a galera que você faça parte, que você sinta de fato que você possa ser você. E às vezes esse ciclo naquela galera que você se sentia super bem, ele vai se encerrar. Então, que além de você perceber que você pode ser você, uma coisa muito importante é você também perceber a hora que você chega, mas a hora que você sai dali. Porque a vida são ciclos. Uma hora você vai estar se sentindo bem naquele entorno e uma hora você vai começar a sentir que não tá legal, e aí depois isso vai aumentando e você fala, tá, cara, acho que o meu momento aqui acabou, sabe? Bom, eu quero finalizar então esse papo pedindo para você se observar, e caso você identifique aí lugares que você se sinta desconfortável, se possível, analise aí como reconstruir a relação ou se tire deles. Se você vê que não tem uma forma confortável para ambas as partes viverem aí nesse ambiente. Não é justo com a gente tentar se encaixar, entenda isso. Não é bom para ninguém, tá? Nem para você que está se sentindo desconfortável, nem para o outro que talvez queira que você se sinta confortável num ambiente que não é. Não é honesto com a gente. A gente não pode viver em ambientes que a gente não sinta que a gente não é de forma integral ali naquele espaço. Pare de forçar certas relações, tá bom? Para ser querido, para ser querida, para fazer parte. Você não precisa ser validado pelo externo, entenda isso, você tem que se validar primeiro, antes de tudo. Você acha que de fato vale o preço de você tentar aí formas de fazer um malabarismo e se caber? Qual que é o preço que a sua saúde paga por isso? E eu não estou falando de forma nenhuma, tá? Para você abandonar um barco de qualquer dificuldade que aparecer. A vida não é assim. Me entenda direitinho. Eu estou falando para você avaliar situações e se ajustar sendo o mais verdadeira possível com você. Aprendendo a falar não, a colocar limites, a se escutar. E aí, caso tenha situações, grupos, locais que você realmente vê a necessidade de sair, que você saia sem culpa. A gente não precisa gostar de todo mundo e nem todo mundo gostar da gente. A gente precisa se colocar em primeiro lugar e isso não é egoísmo, é autocuidado, tá? Bom, eu desejo que o seu Natal, principalmente a sua vida, seja um local confortável para você. Que você se sinta por inteiro com as pessoas que te rodeiam e que você não mude para caber em locais que não são para você. Mas que você, pelo contrário, você se expanda nos ambientes que potencializam quem você realmente é.
Feliz Natal e até o nosso próximo encontro da BR.